Parashá Vayeshev, Gênesis 37, porção semanal Vayeshev. E habitou Yaakov na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Yaakov. Yosef, da idade de 17 anos, apacentava com seus irmãos as ovelhas. Ele era mocinho com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpá, mulheres de seu pai. E trazia José más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais que a todos os seus filhos, porque filho da velhice era para ele, e fez-lhe túnica talar com mangas compridas. Viram seus irmãos que seu pai amava mais a ele que a todos seus irmãos, e odiaram-no e não podiam falar-lhe em paz. Por enquanto, até aqui, vamos conversar um pouquinho sobre esse pequeno trecho. Veja só, Jacó habita na terra das peregrinações. Ou seja, onde é que você está melhor protegido? Na tua casa ou na rua? Em casa, né? Pois é. O único dos famosos três, que é Abraão, Isaac e Jacó, o único que nunca deixou a terra foi qual desses três? Nunca deixou a terra. Isaac. Um dos méritos dele é de nunca ter deixado as terras. Por outro lado, Jacó, ele é um estudante de Torá, né? A Torá, ela não pode ser guardada apenas na terra. Por que não? Se a Torá foi o meio que o Eterno usou para ele poder criar o mundo, e lembrando que o mundo foi criado com um propósito, você vai encontrar por aí alguns dizendo que um dos motivos de Deus ter criado este mundo foi para o homem por causa da queda. Você vai encontrar uma explicação assim. Vai encontrar também outras explicações dizendo que não, que o mundo não foi criado apenas para reparar o pecado de Adão. Por outro lado, a Torá, ela foi gerada pelo Eterno na eternidade, ok? E se ela foi um molde, a planta que foi usada para que este mundo fosse criado, logo, as gerações todas que existiam na época, antes de Deus dar a Torá ao povo judeu, ela foi oferecida a cada um. Isso vocês sabem muito bem. Agora, se foi dada a Israel, o propósito de Deus ter dado a Torá para Israel, usando o nome atual, né? Para Israel, para os judeus, era para que eles vivessem pela Torá, cumprissem a retificação que o Eterno assim tinha estabelecido, mas por outro lado, cabia a eles também viverem debaixo de um como é que eu vou... Bom, vou usar o termo fardo, porque é o que o povo na religião cristã usa, né? Só que a Torá também é dita que ela não nos é pesada. Se você pegar o Salmo Terrilim, que Davi fala, porque os teus mandamentos não são pesados para mim. Ao mesmo tempo, você tem que imaginar que esse peso da balança, você vai ver que por um lado a Torá, ela é pesada. A gente comentou ontem sobre a lei judaica, só um pouquinho daquilo que vocês leram sobre lei judaica no Shulchan Aruch. É fácil ser judeu?
Você tem mandamentos até para você ir no banheiro, o modo de você fazer as necessidades. Um monte de gente não cumpre. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que a forma de se comportar, ela é, literalmente, você não é livre. Você está aprisionado a esta Torá. E esse aprisionado que eu estou falando é num sentido bom, positivo. Só que aquele que nasce judeu, ele nasce com esse pensamento dado pelo Eterno, que a função dele na terra, ela é diferenciada. É uma missão muito importante para que essa pessoa mantivesse o mundo em existência. Porque se não fosse pelos mandamentos do Eterno, nesse sentido, as bênçãos de Deus chegariam ao povo como? O conhecimento de Deus chegaria ao povo como? Então, aprove a Deus permitir que os judeus, recebendo a Torá, eles também tivessem um grande serviço ao povo no mundo, que era divulgar quem é Deus. Só que aí acontece o seguinte, então aqui eu estou falando que Jacó, o estudante de Torá, ele andou nas terras das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações. Então Jacó gera José. E José, na idade de 17 anos, o que ele fazia? Apacentava as ovelhas. Ele era mocinho, junto desses filhos, e agora veja só, ele trazia más notícias deles a seu pai. O judeu hoje, ele tem boas notícias ou más notícias a levar ao Papai do Céu, a respeito do povo na terra? Más notícias. Quais são as más notícias? Descumprimento da Torá. Aqui literalmente está fazendo menção de que quando, diz o Midrash, que quando José estava chegando e ele viu os irmãos, eles estavam treinando os estudos. E nesse treinamento, eles estavam criando um animal. Portanto, um animal criado pelo rito, entre aspas, da Kabbalah, ele não tem sangue. Mas quem olha é um animal normal, tá? Só que não é uma criação que é nascido da vaca, é nascido de uma forma de conhecimento. Então eles estavam treinando o conhecimento. José, quando chega, pega o bonde andando, vê os irmãos comendo daquele animal. Portanto, ele leva a mensagem para o pai dizendo que os irmãos estavam descumprindo a Torá, porque eles estavam comendo um animal que foi abatido de forma contrária à Torá. E, possivelmente, eles estavam também tocando no quê? No sangue. E não pode. Com isso, uma das respostas é que os irmãos começam a ficar enraivecidos nesse sentido por causa dessas coisas. Um outro motivo, José era aquele que ficava em casa ao lado do pai e ele estudava Torá. Tanto é, guarda isso, quando ele se revela aos irmãos lá na frente, alguns anos lá na frente, então, para que o pai soubesse que ele de fato era José e que estava vivo, ele completa para os irmãos dizendo assim: diga ao nosso pai que sou eu, que eu estou vivo, e que antes de sair de casa, a última lição que ele me ensinou sobre a Torá foi, e ele repetiu a lição, para que o pai de fato soubesse que ele era José. Então aqui uma coisa, ele recebe vestimentas
Bom, então vamos ver nessa questão que eu estou dizendo, que a Torá, ela tem que sair dos territórios de Israel e tem que ser dada ao mundo todo. Chegou até nós? Chegou. Tá? Então cabe aqui que os judeus foram relapsos. Se chegou até nós, nós fomos atingidos. Se você foi atingido, é sinal que, de acordo com a construção da tua vida, com a forma como você desenvolveu, alguma coisa você procedeu, que a bênção da Torá, os raios de luz desta Torá, quando caiu sobre você, você respondeu com vida, você respondeu ao chamado. Quantas pessoas estão ouvindo Torá nos tempos atuais e elas rejeitam? Basta você ver os seus amigos. Os nossos amigos que estão nos lugares onde a gente também esteve um dia, eles não querem ouvir sobre judaísmo. Eles não querem saber sobre a forma que Deus educou um povo na terra para seguir os seus mandamentos. Não, eles querem ficar com aquilo que eles aprenderam, porque eles aprenderam uma Torá falsificada. Por que falsificada? Porque uma aula que eu estava ouvindo essa semana estava dizendo assim: por diversas vezes a Torá repete que o Eterno não quebraria a aliança com o povo dele, que o Eterno tinha aquele laço como um laço para sempre, tá? Aí vem a religião cristã, por exemplo, e ela diz que a igreja de Cristo substituiu o judeu, tá? Então, como que você pega os variados textos em que Deus fala? E olha, esses textos também estão escritos na Bíblia deles. Não é só na Bíblia hebraica, porque uma coisa é você falar, na Bíblia hebraica está escrito tal coisa, mas no Velho Testamento, da Bíblia do católico, da Bíblia do cristão de uma forma geral, está escrito diferente. Aí, e outra coisa, o que tem que valer? Para quem que o Eterno trouxe a Torá? Não foi para o judeu? Então, se a palavra dos outros estão diferentes, alguém mudou. E se alguém mudou, mudou com alguma intenção. Tem alguns textos clássicos aí que não vale a pena trazer para o momento. O que eu estou querendo dizer é que Deus trouxe a Torá para um povo, e essa Torá deveria ser vivida para eles, por eles, tá? Como essa Torá é de vivência para eles, então o peso da responsabilidade é para eles, tá? Porque do jeito que nós vivemos hoje e fomos acostumados, você vai olhar o que é ser judeu. Se você não tem um chamado para uma conversão, não tente fazer a conversão, porque você não vai conseguir ser judeu. Você vai receber aquilo em pouco tempo, a alegria, o prazer vai se transformar num grande peso e vai ser um fracasso. Por isso, nós fomos chamados para vivermos com Deus, aliados, unidos pela Torá do Eterno, mas para viver debaixo dos mesmos mandamentos? Não, nós somos chamados para vivermos debaixo dos mandamentos, dos princípios de Benei Noah, cumprindo as 7 leis de Noah. É isso que Deus estabeleceu. Há uma ordem. Só que, de acordo com a vivência de cada um, você é livre a seu bel prazer para ir estendendo o seu comportamento para ir mais para dentro dessa revelação. Sim, você é livre, mas para ser uma coisa forçada, não, porque quando é feito nesse sentido, sem força, você vai repetir o mesmo prazer que o rei Davi diz: os seus mandamentos não são para mim pesados, tá? E aqui, novamente, volto para você tomar cuidado com o capítulo, a partir do capítulo 10 de Atos, culminando no capítulo 15, onde ali você aprendeu lá no passado, justamente para você ficar contra essa Torá, vendo as afirmações
de Pedro, como dizendo: nós e os nossos pais não conseguiram viver debaixo das leis. E sempre foi ensinado às pessoas que ninguém vive debaixo de lei. Tá? Lembrando que Torá, ela não é lei. A Torá, ela significa instrução. É a instrução do Eterno. Tanto é que eu já expliquei para vocês que mandamentos são 613. E eles estão espalhados pelo meio daquilo que é a Torá. Por exemplo, de Gênesis até Deuteronômio, aí você vai ter espalhado, de acordo com esses livros, 613 mandamentos. Tá? E ninguém vai cumprir 613, como vocês bem sabem. Há mandamentos somente para homens, há mandamentos somente para a terra, há mandamentos somente para os sacerdotes, há mandamentos apenas para o templo. Então vai diminuindo bastante. Mas isso é para todas as pessoas? Não, para o judeu. Agora, por outro lado, se você estivesse servindo a Deus fora de Israel, como foi o caso nosso, aí você descobrisse ao longo da tua jornada que Deus tinha feito aliança com um povo e passasse a ideia para você, porque Deus revela todas as coisas a este povo em primeiro lugar. Então eu estou fazendo uma analogia. Assim como para José, Jacó ensinava particularmente. Então tinha um momento que ele ensinava a todos os filhos, mas em muitos momentos o ensino dele era apenas para José, porque ele sabia que José estava na linha de sucessão, era ele que ia conduzir as coisas, tá? Então veja só, Israel nesse sentido, ele recebe de Deus um ensino de Torá. Os demais povos da terra recebem ensino, recebem. Só que o particular é para Israel. E quando está escrito lá que as revelações, aquilo que ainda está oculto, é para Deus. O que está revelado é para o povo de Israel. Né? O famoso capítulo, se eu não me engano, 29 e 29. Fácil guardar. Deuteronômio 29, 29. E incrível que nesse texto, a religião, ela pega esse texto e fala que aí está falando da Trindade, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nesse sentido, eles mudam todo o sentido. E o sentido ali é o primeiro que Irash ensina, é o literal. E o literal é aquilo que está oculto pertence a Deus. O que é revelado para quem? Para o povo de Israel, para os profetas de Israel. Então eles chegam ao cúmulo de dizer que hoje Israel, o povo judeu, entre aspas, né, eles não servem para mais nada, porque o compromisso de Deus hoje é com a igreja. Está totalmente fora daquilo que o próprio Deus falou. Mas lá no passado, nós não tínhamos conhecimento da Torá, que vem da verdadeira fonte. Nós estávamos bebendo da fonte que foi gerada nas terras das peregrinações. Então a gente aprendeu o costume das nações. E mesmo aprendendo os costumes das nações, você amou o Eterno. E Ele então olhou do céu e viu o teu comportamento, e viu o teu amor, e foi e te buscou. Quando a luz dele cai sobre você, você já estava vivo para ele, você acordou. Então você consegue romper com o sistema onde você estava. E o mais bonito, se você não fez isso, corrija. O rompimento não é em ódio, não é em desamor, não é deixando rastros de maldade, mantendo o coração aborrecido com eles, de maneira alguma. Nós fomos chamados pelo Eterno praticando um serviço verdadeiro, nós para o Eterno, embora na terra das peregrinações, cheio dos vícios da religiosidade, tá? Mas de alguma forma nós tocamos a Torá do Eterno, e quando ele vem com a luz e tocou sobre você, foi fácil, tá?
foi fácil a gente ser desperto e sair do lugar onde nós estávamos. Agora, saindo do lugar é uma coisa, dar sequência, o cuidado agora tem que ser grande. Por quê? Porque os nossos olhos vão ficar deslumbrados. E esse vislumbre que a gente tem, a gente vai abrir nossa, como é que chama o negócio? Um leque de opções, e a gente vai estar correndo risco de, sem saber ou sem querer, voltar às práticas do passado. Assim como, religiosamente falando, a gente estava praticando coisas que não deveria, agora, nessa sensação de liberdade, nós também corremos o risco de voltar a tocar em coisas que não queria. Mas eu não quero entrar nesse assunto para não dar confusão, porque começa a falar e não explica, aí complica. Vamos passar assim por cima. Portanto, sabemos, Israel amava a José mais que a todos. Quem é esse Israel aqui? É Jacó, tá? Lembre que o nome dele foi mudado, e o teu nome não será mais Jacó, tá certo? E tem um dado importante: quando Deus mudou o nome de Abraão, Deus nunca mais o chamou pelo primeiro nome dele, Avrão e Abraham. Depois que Deus colocou a letra que representa a vida, o rei, e colocou no nome, tornando Abraham, ele nunca mais chamou Avrão. E segundo a tradição judaica, é desonroso para um homem ser chamado de Avrão. Agora, quando Deus confirmou a mudança, que aquele anjo de Esav, ou aquele anjo que lutou com Jacó lá no val de Jaboque, naquele rio, ele mudou o nome. Seu nome não será mais Jacó, mas será Israel. O próprio Deus ora o chamou de Jacó e ora o chamou de Israel, tá? Aqui vai mostrar novamente algumas coisas. Então aqui está dizendo que Israel amava José mais que a todos os seus filhos. Se você pensar aqui em José como o judeu, e pensar aos demais filhos como as nações, como nós, nesse sentido, o Eterno ama mais quem? Vocês prestaram atenção no que eu estou falando? E Israel amava, e Jacó, Israel, amava a José mais que a todos os seus filhos. Eu estou dizendo, se Deus, no meu exemplo aqui, se Deus, como sendo a Israel, ele ama mais a José, o judeu, do que a todos os demais filhos, os das nações, nós todos. Qual é o motivo? Ou isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque o povo de Israel, quando começa lá o Pirkei Avot, o que é a primeira coisa que eles pegam, que eu já ensinei aqui para vocês? Todo Israel tem parte no mundo vindouro. Todo Israel pertence ao Eterno. Todo é uma nação de justos. Então, coletivamente, Deus bate o olho e vê: este é o meu povo justo, portanto eles têm direito ao Olam Rabá, ao mundo vindouro, tá? Individualmente você vai ver as falhas de cada um, e você vai ver que individualmente a pessoa pode perder o mundo vindouro, tá?
Então, novamente, voltando aqui, porque entende agora que a religião, de uma forma geral, ela vai odiar mesmo o povo judeu, a Israel? O nosso futuro presidente declarou que ele também vai mudar de lugar a embaixada. Ele vai tirar de Tel Aviv e vai passar para Jerusalém. A mesma coisa que os Estados Unidos fizeram. Já está chovendo um monte de crítica, um monte de situações de pressão, simplesmente por quê? Porque está olhando para Israel e considerando que a capital de Israel, nesse sentido de importância, não é Tel Aviv, mas sim é a cidade santa chamada Jerusalém. Entendeu? E veja, está se falando no sentido religioso da coisa, está se falando no sentido político da coisa, mas por trás desse esquema político não está se vendo uma ação espiritual. Porque se está tomando partido de que Deus está olhando para Israel, e Israel é Jerusalém, e os demais filhos, agora voltando para o lado religioso, da forma que eu estava dizendo, todas as demais religiões que existem, elas são olhadas, e quando elas vêm assim, mas Deus ama mais a Israel do que nós? Não pode. Assim como os irmãos nesse relato, eles quiseram destruir a José e matar a José, o mundo todo quer acabar com Israel, quer acabar com os judeus. Por quê? Você minimizando os judeus, você vai dizer que Deus ama você. Existe esse comportamento dentro das famílias? Existe. Entre irmãos? Existe. Na sala de aula? Quem nunca passou pela sala de aula e não ficou enciumado quando, às vezes você não está nem aí com aquele professor, mas o povo descobriu que aquele professor tem dado mais atenção para um determinado aluno, pronto, vira uma picuinha, uma rixa, o povo começa a rejeitar aquele aluno. Isso é tema de filme, é tema diverso, tá? São coisas que de fato existem, e não é diferente. Em princípio eu disse que um dos motivos para isso era o estudo de Torá, que Jacó tinha direto. Veja só, os segredos não foram passados para todos os filhos. Os segredos foi passado para José. Entendeu? Os outros irmãos tinham conhecimento de segredos? Tinham. Tanto é, mas segredos mais profundos? Não. Então, conhecer a fórmula de criar coisas era algo que poderia ser acessível a todos? Era. Hoje, a Cabalá prática, ela tem sido proibida pelos cabalistas de uma forma geral. Todos eles deram a ordem para cortar. Por quê? Porque as pessoas, para trabalharem com esses segredos, elas precisam estar de fato ligadas com Deus e sabendo o que é que você vai fazer. Agora, quando a pessoa vai fazer para si ou para ter reconhecimento, aí já não pode. E aí o que acontece? As forças negativas vão abrir um campo e vai trabalhar ao redor disso daí. Então, de onde você acha que vem a feitiçaria? Desses princípios, tá? Aqui no 4, e viram seus irmãos que seu pai amava mais a ele que a todos seus irmãos, e odiaram-no e não podiam falar-lhe em paz. Aí vem o famoso sonho, né? E José tem um sonho, ele anuncia aos irmãos, e os irmãos passam a odiá-lo mais ainda. Então, e disse a eles: escutai, rogo, o sonho que tive. Eis que nós estávamos atando feixes no meio do campo, e eis que se levantava meu feixe e ficava em pé,
E eis que o rodeavam vossos feixes e prostravam-se diante do meu feixe. Cumpriu isso? Cumpriu literalmente, quando os irmãos lá no Egito se prostraram diante do irmão José, mas fazendo isso achando que eles estavam se prostrando diante do governador do Egito. Agora, nós já falamos outro dia aí sobre sonhos. Ainda disse a vocês que o sonho é uma forma genérica de todas as pessoas terem os laços do vínculo que todos têm com Deus. Um tipo de sonho profético onde Deus tem uma aliança, isso é uma outra coisa. Agora eu estou falando daquele sonho genérico, esse sonho que mostra a nossa essência, que mostra sobre o teu emocional, tua personalidade, que mostra até mesmo eu usei sonho e intuição. Duas fórmulas e formas em que Deus trata com todas as pessoas, tá? E todas as pessoas nesse sentido, aqui novamente entra aquele esquema, o religioso vai dizer pelo Novo Testamento que nem todos são filhos de Deus. Por outro lado, a Torá deixa muito claro que o mundo veio à existência por uma ordem de Deus, e que todos que vêm a esta terra terão aqueles que terão a alma divina no judeu, e os demais terão uma alma animal. Então, nesse sentido, veja só, o judeu teria uma alma especial. É como se dissesse que o judeu está para Deus e os demais não são filhos de Deus, não podendo acessar determinadas coisas. Mas mesmo no judaísmo não é assim que se ensina, tá? Se ensina que, de fato, as pessoas estão afastadas de Deus, sim, mas aqui é um outro tipo de ensino, de estudo. Todas as almas vieram do jardim de Deus, estão conectadas com Deus, todos. Seja ela boa ou má, quando ela morre, ela vai prestar conta ao Eterno. O processo de purificação, como que Deus vai tratar com cada um, vai ser de acordo com o que eles fizeram aqui. Então, para o judeu, o que vai determinar a vida dele na terra será como que ele usou a Torá, como ele cumpriu os mandamentos do Eterno, e como com estes mandamentos ele se tornou uma pessoa igual a Deus, tá? Agora, para as demais pessoas, ou seja, Benei Noah, que seriam as demais nações, nós não temos os 603 mandamentos, não há essa cobrança sobre nós, mas há uma cobrança de caráter. Aqui ninguém escapa. Ter um caráter ilibado, e aí, sem você perceber, mas conforme eu já vim falando esses dias, o teu caráter, quando você tem o seu caráter alterado e você se torna essa pessoa boa, não bom simplesmente por ser bom, mas você se torna uma pessoa que está fazendo aquilo que é agradável a Deus. Quando você tem essas atitudes de caráter, você concorda que muitos mandamentos que em tese você não cumpriria, você estaria cumprindo tranquilamente, e você estaria se igualando nesse sentido ao judeu, a rei Davi, quando diz: os seus mandamentos não são para mim pesados. Agora eu vou entrar num tema para encerrar. A noite passada, por falar em sonho, até 4 horas da manhã, eu fui ensinado uns assuntos aí, pelo Eterno. E aí, ali, enquanto você está tendo a aula,
Você está entendendo? Quando abrir o olho, aí vem a preocupação. E agora? Como que eu vou manter esse ensino? Aí o próprio Deus me fez lembrar uma coisa, uma imagem, para que eu pudesse lembrar. Funcionou direitinho para o homem? É difícil. Então a questão é assim, vai entrar nesse conceito que eu estou dizendo, hein? Estávamos falando de caráter, tá? Então vou começar com um exemplo, depois eu falo qual é o que Deus tinha dito. Não o ensino todo, porque aquilo ficou só para a alma. Na hora que eu acordei, eu fiquei uma meia hora ali acordado, de 4 até 4:30, tentando manter o ensino, mas tem certas coisas que é só mais lá para frente. Então veja só, vamos usar o exemplo que está no texto. O amor, aqui está sendo julgado pelos irmãos, ou pelos filhos, o amor de seu pai. Então você tem os demais filhos e você tem José, tá? Esses filhos, eles dizem, o nosso pai ama mais a José que a nós. Então nós estamos aqui diante de um assunto que é amor. Amor no sentido de uma relação que um pai tem com seus filhos. E os seus filhos, julgando o que recebem de seu pai, eles falam, nós recebemos menos e ele recebe mais. Isso se alastrou o mundo afora para todos os humanos, e nós temos o conceito em todas as coisas que a gente vive. Nós vivemos debaixo desse conceito e a gente vai partindo as coisas, e a gente cai nesse tipo de erro aqui. Ama mais, ama menos. Os filhos em casa, tá? Para falar filhos tem que ser no mínimo 2, né? Porque senão seria filho como único. Então você tem um filho único, ele não vai reclamar, ele não tem comparação. Mas nasceu um segundo, aí ele começa, se é 2 homens, a camiseta ainda seminova fica, não serve para o primogênito, fica para o outro. Quando vai comprar um novo, compra o primeiro para aquele que estava na frente. Até aí tudo bem, mas quando a criança cresce um pouco, ela fala assim, poxa, eu só vivi de sobra. Meu pai ou minha mãe gosta mais dele do que de mim. Não parece que é um processo lógico? As pessoas têm essa vivência, com roupa de uma forma geral. Depois, situação financeira. Se um filho viveu um período de situação financeira melhor, ele recebe coisas melhores, estuda numa escola melhor. Aí, se caiu o padrão e cai no tempo desse segundo filho, o segundo filho vai ter tudo dentro daquele padrão. Mudou o amor? Mudou o amor? Parece pegadinha, tá? O que eu estou tentando dizer é que, segundo esse padrão que o Eterno estava tentando explicar, é que a questão, ela não está no mais e nem no menos. Nesse exemplo de cá, os filhos estavam dizendo que não recebiam amor? Não, que não recebiam amor, não. Eles estão dizendo, o nosso pai ama mais a José. Então, se você tem o mais, você tem o menos. O menos também é amor. O mais também é amor, só que na cabeça da pessoa, mais em quantidade, a forma de recebimento, mais esse daqui e menos aqui. Mas tanto o menos quanto o mais é amor. Então o nosso erro em processo de midot, ou seja, da nossa personalidade, do nosso caráter,
vai entrar nisso aqui que eu estou dizendo. Então, no final do sonho, quando o Eterno diz assim, para você não esquecer, ele me mostrou o rosto de um homem e mostrou, em princípio, aqui como eu, onde estão em mim os cabelos brancos? Aqui, eu não tenho no resto da cabeça. Por outro lado, tem um conhecido meu que com 20 anos de idade, ele estava com a cabeça toda grisalha, cheio de fios brancos com os fios pretos. Então, pouco cabelo branco aqui, são os mesmos cabelos brancos naquele que com 20 anos já tinha a cabeça repleta de cabelo branco. É cabelo branco. Tanto a concentração dele aqui. Então veja, aqui é pouco, em toda a cabeça é muito. E quando mostra a pessoa com todo o cabelo branco, lembra de um ator aí que tem a cabeça branca? Lembra um ator conhecido? Ou alguém, uma personalidade aí que fica fácil. Isso, Cid Moreira, apresentou o Jornal Nacional tantos e tantos anos. Todo mundo conhece, se não lembra da cara dele, conhece a voz, mas não dá para saber a voz, a tonalidade do cabelo. Mas pensando, o cabelo dele todo prateado, né? É branco, tá? Todo cabelo branco. Então você pegando, olhando ele por padrão, e eu olhando para ele, eu vejo que eu só tenho branco aqui. Aí pega aí o Everaldo, cabelo branco com cabelo preto, tá malhado, né? Então ele tem muito mais cabelos brancos, mas não é toda a cabeça. E você pega o exemplo, o Cid Moreira tá lá com a cabeça toda branca. Aquele que tem todo branco, vamos chamar aqui de amor, é o amor. No amor, você tem tanto o menos como o mais, porque na cabeça toda branca você tem só um pouquinho de branco, o menos, e você tem aquele que tem bastante cabelo branco. Então você tem o menos e o mais, tá? Você vê no conceito. Quando a gente aprende o conceito da Torá sobre um assunto, quando você aprende aquele conceito ele vem como revelação do Eterno dos céus à tua alma, e a tua alma, ela vai passar essa informação para que você passe a externalizar esse comportamento como uma extensão daquilo que vem de Deus. E você não vem partindo como menos e mais, porque essa questão que nós comprometemos o amor é o seguinte. Conversando com uma pessoa aleatória ontem, ela me disse assim: fulano de tal encontrou comigo na rua e disse a mim, é uma mulher, tá? E disse para mim que eu vou casar de novo. Não eu, tá? A moça lá, alguém encontrou com ela e disse para ela: olha, você vai casar de novo. Ela é viúva, ela já ficou livre da cruz dela, tá? Então ela sabe o que ela passou com o marido, aquela coisa toda. Aí ela fala assim: misericórdia, para eu casar de novo, só se Deus me revelar, mostrar, blá, 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 aí sim eu vou dar crédito, porque caso contrário, não quero isso na minha vida nunca mais. Ora, a visão dela do amor, isso é amor? Aí eu falei para ela assim: olha, essa questão do relacionamento não tem nada a ver com amor. Ela está se referindo o viver junto com uma pessoa sobre se um casamento, um homem não conversa com a sua mulher, isso vai ser lido por ele, por ela, pelos filhos e pelas pessoas como um casal que não se ama. E não tem nada a ver com amor. O fato de uma pessoa ser intolerante, egoísta, chega em casa,
não reconhece que a mulher também trabalhou. Aí ele acha, ele vai descansar. Isso é o tradicional, quando se fala por aí, né? O homem é aquela ideia clássica. Chega em casa, pede para a mulher ajudar a tirar os sapatos dele, ele liga a televisão, quer ver o Cid Moreira lá no Jornal Nacional, enquanto a mulher vai lá fazer janta, e enquanto está cozinhando a janta, ela está no tanque, rodando a máquina lá para poder lavar. Ou seja, se ela já trabalhou o dia todo, ela continua trabalhando enquanto ele está ali descansando. Tá? Isso tem a ver com amor? Tem a ver com outros tipos de coisas. Mas numa visão geral, a pessoa está tratando o assunto como amor. Agora, se você mudar o enfoque, pode ser visto como amor? Pode. E quando é visto como amor, muda o comportamento dessa pessoa. Aí ela passa a ter que tipo de comportamento? Os direitos são iguais. Se eu tenho direito de descansar, ela também tem que ter direito ao descanso. Então eu vou lá ajudar para que a gente faça rápido todas as coisas, para que os dois descansem, para que os dois possam dormir mais cedo, para que os dois possam, entendeu? Tá, essa visão dele de enxergar o companheiro, de valorizar o companheiro e de atenuar aquilo que seria comportamento pessoal, tá? Aí entra aquilo que a gente fala, a intolerância. As pessoas, elas se escondem atrás desses tipos de comportamento, e depois lá na frente vai falar, fulano não sabe amar, e não tem nada a ver com amor. Bom, fica claro para mim, mas não sei se eu estou conseguindo passar. Por isso a ideia que eu tinha dito, o cabelo branco como um todo, que foi essa a ideia que Deus trouxe ali, um homem com a cabeça toda branca, mostrando que o pouco cabelo branco está ali naquela cabeça branca, o muito cabelo branco também está naquela cabeça branca. Então o muito e o pouco, ele tem servido como medida para as pessoas. Nosso pai ama mais a ele e por consequência ama menos a nós. E a questão aqui não tem sido amor. Não é o amor. O que está sendo julgado por eles é o tanto de amor. A forma como nós julgamos as pessoas também a gente fala, se eu sou pai, eu falo, o meu filho não gosta tanto de mim mais porque gosta mais do fulano. Ou você nunca viu que a mãe ou o pai sente ciúme do filho quando tem um vínculo muito grande com o fulano de amizade? Se a filha tem uma professora, que ela é muito ligada com essa professora, ou no trabalho, a pessoa se identifica com alguém lá do trabalho, o pai ou a mãe em casa vai falar assim, nossa, o seu pai ou sua mãe sou eu, não é fulano. E aí apela, né? Quem que compra tuas roupas? Quem que te ajuda nisso? Quem que fez aquilo? Sou eu, não foi o outro. Entendeu? Veja só, a pessoa está vendo como amor, mas isso é amor? Não é. Gente, se você pensar nisso que eu estou falando, você vai lá pro capítulo famoso do apóstolo Paulo. Eu vou até pegar aqui para a gente ler. Alguém lembra? Qual que é o capítulo que fala sobre amor? Lá no Novo Testamento, famoso, que até o cantor lá ficou famoso quando fez a gravação. Nossa, esqueci o nome dele. Me ajuda aí, Andy. Não, Coríntios capítulo 13.
Posso falar as línguas dos homens, até de anjos, mas se me faltar amor, tornei-me apenas metal que soa ou um símbolo que retine. Ele está falando de amor, mas olha, eu posso falar as línguas dos homens, até dos anjos, mas se me faltar amor, tornei-me apenas metal que soa ou um símbolo que retine. Posso ter o dom da profecia, posso sondar todos os mistérios, conhecer todas as coisas, ter muita fé, o suficiente para mover montanhas. Se me faltar amor, não sou nada. Posso me desfazer de todas as posses, posso até entregar meu corpo para ser queimado. Se me faltar amor, não ganharei nada. O amor é paciente e bondoso, não é ciumento nem orgulhoso, não é vaidoso, rude ou egoísta, não se ira facilmente, nem mantém um registro dos erros. Gente, olha que tradução essa. O amor, ele é paciente, bondoso, não é ciumento, nem orgulhoso, não é vaidoso, rude ou egoísta, não se ira facilmente, nem mantém um registro de erros. O amor não tripudia sobre os pecados das pessoas, mas se deleita na verdade. O amor sempre suporta, sempre confia, sempre espera, sempre tolera. O amor jamais acabará, mas as profecias passarão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, porque nosso conhecimento é parcial, a profecia é parcial. Quando, porém, vier o perfeito, o que é parcial findará. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, argumentava como criança. Agora que me tornei homem, não procedo mais de forma infantil, porque agora enxergamos de modo obscuro por um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que Deus me conhece de forma completa. Mas agora permanecem 3 coisas: a confiança, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Aqui é um exemplo de alguém que conheceu o conceito de amor, que é toda a cabeça branca. E quando você tem o conceito do amor que vem da alma, daquela que está ligado com o eterno, você consegue relacionar a tua vivência de Torá sem entrar nesse detalhe, que é menos, que é mais. Tenho isso, você não tem aquilo. Ou você tem muito aquilo, eu tenho menos isso. Essa relação, o mundo inteiro ele está partido com essas coisas. Está tudo em pedacinho. E quando você bate o olho, alguns, pelo estudo, conseguem bater o olho e juntar a imagem. Mas a grande maioria, ela não consegue fazer uma leitura da sua vida. As pessoas falham no seu modo de viver, porque ela está enxergando tudo por pedacinho. E a pessoa se sente vazia quando ela tem amor. Sem citar nome, a gente estava conversando agora há pouco, vindo para cá. Aí fala, fulano A não consegue enxergar a vida, senão dessa forma. Que forma que a pessoa, se ela está enxergando tudo dividido assim, ela fala, está me faltando amor. Quando na verdade, a resposta já não é da pessoa mais. O que mais a pessoa poderia se orgulhar era de ter o amor. Então quer dizer, eu posso falar, eu não tenho amor, por causa dessa minha visão, essa visão de mundo que as pessoas vê tudo, parece um plástico bolha,
né? Você pega a tua vida nessa visão aí de que nem um plástico bolo, se você faz assim, só é algo que se dissolve. Mas quando você pega a sua vida e você aperta, quando você está com a mão cheia de pedras iguaizinhas, você faz assim, igual bolinha de gude, faz algum barulho? Você estoura a bolinha de gude na sua mão? Não, porque aquilo ali permanece. Quando você olha para a tua vida e você reconhece o amor da mãe, o amor do pai, os irmãos, as coisas que você tem, ora, o princípio que o judaísmo ensina, que as pessoas, nem os judeus e nem o mundo inteiro consegue pegar e compreender, é justamente aquilo: você deve ter prazer com aquilo que você tem. Enxergando dessa forma, como eu estou dizendo, nessa visão ampla, então a pessoa, ela não vê a maldade que tem sido levantada contra ela. Ela não vê a casa pobre que ela tem, ou o carro pobre que ela tem. Ela vê tudo isso não como a visão que as pessoas falam: fulano é conformista, o que adiantou ele servir tanto a Deus? Mas olha a casa que ele mora, olha o carro que ele anda, olha a comida que ele come. É assim que as pessoas veem. Mas o tzadik que a Torá coloca é aquele que ele consegue contemplar o amor de Deus, a Torá revelada à terra. Então ele sabe que tudo aquilo que ele tem vem de Deus. Se não é do jeito que ele queria, ou se não está trazendo a felicidade que ele pensou em ter, ele está resignado, ele está associado com Deus e sabe: Deus fez assim porque tem um propósito. E isso é agradável a Ele. Então, se é agradável a Ele, naturalmente, sem mascarar sentimento, a pessoa está feliz e alegre. E ela entende que o motivo dela nesta terra não é aqui esta terra, mas é o mundo vindouro. E você pode ver que todo mundo está preocupado: o que me adianta o mundo vindouro, o que adianta eu receber a minha recompensa lá no mundo vindouro, se aqui que as pessoas me matam, as pessoas levantam falsos testemunhos, é aqui que eu sou envergonhado, é aqui que eu sou isso, é aqui que eu sou aquilo. O que vai me adiantar um futuro melhor lá na vida vindoura? Então a pessoa está vendo costeleta branca ou cabelos grisalhos, enquanto Deus está olhando para você, Ele está falando: a minha visão não é poucos cabelos brancos e nem muitos cabelos brancos, é uma cabeça toda branca. Onde tem a cabeça branca, você tem o pouco cabelo branco e você tem o muito cabelo branco. A questão é o centro, o meio, o equilíbrio. Deus é equilibrado. Nós estamos acostumados em viver no desequilíbrio. Gente, o que é a doença? A doença é um desequilíbrio. O que é doença emocional? Um desequilíbrio. Quando você coloca no ponto todas as coisas, não tem doença. Agora, está escrito lá em Números que se o povo dele escolhido andasse nos mandamentos da Torá, ou seja, na instrução do Eterno, não mandamentos, na instrução do Eterno, porque Torá não é lei, artigo 1, artigo 2, artigo 613, Torá não é isso. A Torá contém os artigos de 1 a 613, mas a Torá é instrução. Filho meu, ouça o ensino do vosso Pai, dirija os teus olhos para tal coisa, não guarde o ódio no seu coração, não permita que a tua boca fale mentira, se afaste do Ain Hará, se afaste desse lado que te leva para o mal, evita tais coisas. Isso é instrução, isso é amor, isso é o equilíbrio, porque Deus não vai tirar os inimigos teus da tua frente, do teu caminho, porque isso não é amor. Se Ele fica tirando como a gente acha, Deus tem que tirar isso e colocar tal coisa. Se Ele tem que fazer isso por você, Ele tem que fazer para todas as pessoas.
Agora, se ele tiver, encerrando, se ele tiver que tirar um inimigo diante de uma pessoa, ele vai ter prazer em fazer isso. Naquele que leva a vida, ou seja, pela direita ou pela esquerda, ou aquele que leva a vida pela coluna do meio? Pelo equilíbrio, pela coluna do meio, pela parte central. Se Jacó tivesse que fazer alguma coisa, ele teria que, muito tempo lá na igreja evangélica, um rapaz sentou comigo e falou assim: olha, a gente recebe o ensino aí que Deus não faz acepção de pessoas, um texto lá do Novo Testamento, e ele dizia assim: Deus faz acepção de pessoas sim. Veja só, eu e você, se eu sou um filho de Deus, você é um filho de Deus, mas se eu vivo a minha vida preocupado em agradar a Deus e evito um monte de coisa, faço tudo voltado para Deus, e você também como filho de Deus leva as coisas do jeito aí que quiser, sem muita responsabilidade, na hora que Deus tiver que dar um carro para alguém, entre eu e você, Ele vai dar o carro para quem? Para aquele que andou mais com Ele. Então, por um lado ele fala, isso é acepção de pessoas, porque ele fez uma escolha, baseado no comportamento da pessoa. Aí por outro lado, você pode dizer assim, Deus não fez acepção de pessoas. Ele seguiu a resposta que você tomou como escolha. Então, você escolheu ser escolhido. O outro escolheu ser rejeitado. Essa é a questão. O exemplo que a Torá coloca, citando o livro que eu comentei ontem, O Caminho dos Justos, famoso texto que todo mundo estudou um dia. Começo dos tempos, você tem Caim e Abel. Caim oferece qualquer coisa da terra, tudo é fruto, pegou lá aqueles e ofertou. Agora, o outro irmão não, o outro irmão procurou dar o melhor. E aí Deus, quem que chamou a atenção dos olhos de Deus? Abel. E Caim se revoltou. Mas se revoltou por quê? Ele estava andando ou pela esquerda ou pela direita, ele não foi pelo caminho do equilíbrio que você encontra a Torá. Qualquer coisa serve. E nós somos acostumados a qualquer coisa serve. Voltando ao assunto do casamento que eu falei para a moça lá, eu disse para ela assim, mas isso que a moça te disse, que você está falando, não tem nada a ver com casamento. Tem a ver sim com o comportamento que a pessoa tem. Alguém, posso falar que tem um casamento super feliz, mas no fundo ela não é feliz. Ela pode falar, eu gosto muito do meu marido, mas não suporto que ele chega em casa e começa a tirar a roupa na porta da sala e termina lá no quarto. Igual você vê no filme, é um trilho, é uma linha. O meu filho chega da escola, pega a mochila dele, põe aqui em cima da mesa, ele abre, ele pega uma coisa, até o lugar que ele vai. Você vai na cozinha, toma um copo de água, toma e põe em cima da pia. Dali 10 minutos você quer água de novo, você vai no armário, pega um copo limpo, põe lá de novo e põe. Dali em 1h30 você tem todos os copos usados. Você vai falar, não suporto esse filho, não suporto esse homem, se fosse marido. O que isso tem a ver com o amor? O relacionamento entre um homem e uma mulher? Nada. Tem a ver com o comportamento humano. Tem a ver a estrutura que a pessoa está se permitindo seguir. Agora, naquele caso que eu dei o exemplo, veja um homem, está lá, ele olha para a mulher e fala, poxa, eu estou aqui descansando e ela está lá trabalhando ainda mais. Na hora que a gente amanhecer e acordar pela manhã, quem estará mais cansado? Ela. E aí ele pensa assim, ela vai estar mais cansada? Eu vou começar a dar para ela dias de descanso. Acho que eu vou pedir para ela me ensinar a fazer arroz. Eu vou aprender a fazer feijão. Eu vou aprender a fazer carne. O meu irmão, quando casou, minha mãe está aí, pode confirmar.
Todo mundo, quando a gente fala assim, quando alguém não sabe cozinhar, a gente usa a expressão assim: fulano não sabe fritar nenhum ovo. Agora, você pensa, será que tem gente que não sabe fritar nenhum ovo? A gente acha que não, né? Mas tem. No caso ela não sabia fritar um ovo. Sabe o que ele fez? Ele sabia cozinhar. Então, nos primeiros dias, meses de casamento, quem que fazia a comida? Ele. Mas passado um tempo, você vai na casa dele, a comida que você estaria comendo já não era mais ele que fez, é ela que aprendeu a fazer. Mas ele continua cozinhando até hoje, continua lavando louça os dois juntos até hoje. Não é diferente? Isso tem a ver com o amor? A parte do meio, quando você vê o amor com a parte central, você vai pondo ordem, porque o caráter de Deus manifesto pelo amor, ele vai pondo ordem em todas as coisas. Por isso, a cabeça branca tem tanto o mais quanto o menos. Não olhe para o pouco cabelo branco e nem para o muito cabelo branco, olhe para a cabeça branca, ou seja, olha para o comportamento que o Eterno traz dele. Se a gente copiar e andar por esse caminho do meio, pegar a parte central, pegar este equilíbrio que o Eterno tem. Olha, um último exemplo. Se eu brigo com a ente, que Deus não permita, e de repente eu fico enraivecido e falo: olha Deus, a mulher que o Senhor me deu, assim, 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 assim. E sem saber, ela está lá falando para Deus: olha Deus, o marido que você me deu, assim, 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 assim. E aí eu de cá, se eu falar assim: olha Deus, o comportamento que eu tenho para contigo. E ela do lado de lá poderia falar: olha Deus, o comportamento que eu tenho para contigo. Gente, coitado de Deus, né? Como é que ele vai pegar as duas coisas? Ele vai olhar o menos, porque um dos dois poderia estar em menos e o outro mais. Ele vai olhar pelo menos e pelo mais? Não. Ele vai olhar para os dois e vai ver aquele relacionamento de uma forma de equilíbrio, e vai ter a sabedoria de fazer com que eu, que tenho menos, comece a enxergar como mais, e ela, que podia ter o mais, comece a enxergar como menos. Ia ter um equilíbrio, e este equilíbrio é aquilo que desceu de Deus e uniu e manifestou-se em amor. Tudo na tua vida você vai ver desequilibrado. Procura a partir de hoje, nas coisas mais simples: peraí, vou tentar equilibrar a coisa. Inclusive na hora da raiva. Foi ontem que caiu o café? Gente, como é que chama aquilo lá? Uma caneca, não é nem um copo, é uma caneca. Enchi de café. Fui levar lá na minha mesinha, meio apertadinho lá, vou colocar. Eu não sei que aprontei, eu sei que virou aquela caneca de café, mas pegou da parte do computador aqui até o outro lado, e ainda caiu no chão. Gente, a vontade que dava era de pegar aquela caneca e jogar no chão. Talvez se fosse tempos lá atrás, a raiva é tanto que te dá de ver aquilo, que você pega a caneca e adianta jogar a caneca no chão. Eu ia ter que limpar o café, mas juntar os cacos da caneca. E aí, você pensa rápido. Eu tinha acabado de ter um sonho. E aí eu olhei assim, empurrei para cá, não pegou o computador, não pegou o celular. Isso aqui a gente lava, vou passar um pano, enxugo o chão, e não vou deixar que o dia comece ruim para mim. Isso foi uma coisinha. Se eu parar, eu volto a ser o mesmo. Se eu continuar nesse equilíbrio, eu vou ser um marido melhor para ela, vou ser um filho melhor para minha mãe, vou ser um rush melhor aqui para você, serei um amigo melhor para aqueles que estão comigo. E assim vai. Atitude pequena, olhar e não deixar o desequilíbrio tomar conta. Vá pelo equilíbrio. Tá bom? Podemos encerrar.